A nossa aula de hoje é divisão celular e a gente vai falar especificamente da meiose. Na aula passada a gente falou sobre a mitose e a origem do câncer. Hoje a gente vai tratar da meiose. Então, meiose é um tipo de divisão celular que é a formação de 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. A gente fala que é uma divisão reducional. Nesse processo vão acontecer 2 divisões consecutivas. A gente vai chamar a primeira divisão de meiose 1 e a segunda divisão de meiose 2. Na meiose 1, a gente tem as fases prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Já na meiose 2, a gente vai ter a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2, tá? Então, a meiose, ela é observada na formação dos gametas. Então, na formação dos gametas, a gente tem células que têm metade do número normal de cromossomos de uma célula, metade do número de cromossomos de uma célula comum. Essa redução ela é fundamental para manter o número de cromossomos da espécie. Por exemplo, a espécie humana ela tem 46 cromossomos. 23 cromossomos vieram com o espermatozoide e 23 cromossomos vieram com o óvulo. Então, quando acontece a fecundação, a gente fala que restabeleceu a diploidia. A célula ela passa a contar novamente com 46 cromossomos. Se a gente tivesse um espermatozoide com 46 cromossomos e um óvulo com 46 cromossomos, a célula ovo ao final teria 92. Então, não teria restabelecimento da diploidia. O número de cromossomos ele seria alterado, ele ia dobrar a cada nova geração, tá? Então, por isso, precisa dessa redução na hora de formar os gametas, tá? Nos animais, gente, essa meiose ela acontece nos ovários, no caso das fêmeas, e nos testículos, nos casos dos machos. Aí a gente vai ter aqui, ó, um cromossomo que veio de origem paterna, um cromossomo que ele veio de origem materna. Esses cromossomos são do mesmo tipo. Na hora da divisão, na meiose 1, vai acontecer a duplicação, vai formar as cromátides irmãs. Então, eu tenho a duplicação dos cromossomos e isso vai acontecer no período de intérfase. Lembra lá que a intérfase é o momento entre duas divisões celulares? O que vai acontecer na meiose 1? A meiose 1, então, é a primeira etapa da divisão, sendo essa etapa considerada reducional, uma vez que no final a gente vai ter 2 células com um número reduzido de cromossomos, metade do número de cromossomos originais. Então, eu tenho lá uma célula que tem 46 cromossomos. Na meiose 1, na prófase 1, vai começar a divisão, ela vai ficar com metade, ela vai ficar com 23 cromossomos. Então, na prófase 1, essa fase é marcada pela condensação dos cromossomos. Então, os cromossomos eles vão ficar compactos. Vai acontecer a troca de material genético entre as cromátides irmãs, a gente chama de crossing over. Então, acontece a permutação de material genético, ocorre a formação das fibras de fuso, o núcleo ele vai começar a se deteriorar e os cromossomos eles vão começar a se migrar para o meio da célula, para o equador da célula. Essa fase a gente divide didaticamente em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O que vai acontecer em cada uma dessas fases? No leptóteno, os cromossomos eles são duplicados e vão formar 2 cromátides irmãs, cada uma cópia do cromossomo duplicado no qual está ligado. Eles vão ser conectados pelo
centrômetro, tá? E dá início à condensação dos cromossomos. No zigótono, os cromossomos eles vão ficar pareados com os seus homólogos, de maneira que os genes ficam alinhados. Então, o cromossomo do mesmo tipo, eles vão ficar pareados e os genes, eles vão ficar alinhados. No paquíteno, quando o complexo está formado, os cromossomos homólogos, eles estão em sinapse. Então, quer dizer que eles já estão em pares. Durante o emparelhamento, então, vai acontecer o crossing over. E essa permutação ela é importante porque aumenta a variabilidade genética, tá? Então, tá mostrando aqui o esquema, ó. Eu tenho um cromossomo duplicado, um cromossomo, outro cromossomo. Então, esse cromossomo ele está duplicado. Eles foram pareados e está acontecendo a permutação, a troca de material genético. Isso é importante para aumentar a variabilidade, tá? A permutação, então, a função dela é aumentar a variabilidade. No diplóteno, vai acontecer uma separação leve dos homólogos. Eles ainda vão permanecer unidos, mas eles já não estão tão próximos assim. Na diacinese, os homólogos eles vão ser separados e vão ser unidos apenas pelos quiasmas. Vai acontecer uma quebra do envelope nuclear e o núcleo ele vai desaparecer. Na metáfase, vai verificar que os cromossomos homólogos eles estão na placa metafásica, então eles estão no meio da célula. Essa disposição é graças aos microtúbulos. Então, esses túbulos aqui, ó, que vão formar as fibras de fúsio, que vão orientar a divisão. Verifica-se que um cromossomo de cada par ele está direcionado para um determinado polo. Então, metade vão para esse polo e metade vai para esse polo, ok? Na anáfase, os cromossomos homólogos eles são puxados para os polos opostos da célula, guiado pela fibra do fuso. Os centrômeros eles ainda não vão se separar e a separação ela é exclusivamente dos homólogos, tá? Então, os homólogos eles vão se separar nessa fase. Na telófase 1, verifica que cada polo da célula, ele apresenta um conjunto haploide completo de cromossomos, que estão duplicados. Os cromossomos eles começam a se descondensar, em alguns casos, o envelope nuclear ele volta a se formar. O nucleolo ele reaparece, então aqui ó, formou duas células. E a divisão do citoplasma, que é a citocinese, geralmente acontece de forma simultânea com a telófase e ela é responsável por gerar duas células filhas. Essas células filhas, cada uma vai ter um cromossomo homólogo, ok? Aí a gente vai ter a meiose 2. A meiose 2, ela já não é reducional. Ela é agora equacional, tá? Então, as células elas vão ter o mesmo número de cromátides. Na prófase 1, verifica-se a formação das fibras do fuso, a desorganização do envoltório nuclear, caso ele não tenha sido reconstituído, o desaparecimento do núcleo. Os cromossomos eles vão iniciar sua movimentação em direção à placa metafásica e eles voltam a se condensar. Na metáfase 2, os cromossomos estão alinhados na placa metafásica e as cromátides irmãs estão ligadas aos microtúbulos opostos. Na anáfase 2, os centrômeros se separam, as cromátides elas vão migrar para polos opostos e as cromátides, a partir desse momento, ficam como cromossomos individuais. Na telófase, vai ser a última fase, há uma reorganização da célula, o envoltório nuclear e o núcleo reaparecem, os cromossomos eles voltam a se descondensar, e nessa etapa vai acontecer a formação de duas células filhas, cada célula que iniciou a meiose 2. Então, eu tinha lá a meiose 1 com uma célula, a meiose 2
iniciou com 2 células e ao final da meiose 2 eu vou ter 4 células. Então, aqui, ó, começou com uma célula, essa célula se dividiu e formaram 2, essas 2 se dividiram e formaram 4 células filhas, com metade do número de cromossomos do material genético da célula original. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, pode colocar na plataforma e na próxima aula a gente termina esse tema, ok? Bons estudos e até a próxima!